Viu chegando pra gravação? Olá, tô descabelada, né? Peraí que eu vou me arrumar e já volto. Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do Bill, o Petcast. Para quem nunca assistiu esse canal, nesse episódio vai acontecer aquela rotina do Bill fazer as perguntas, tá? Mas tem uma coisinha um pouquinho diferente. Por quê? Nesse Petcast, os tutores enviaram todas as perguntas de um modo assim bem geral. Então, dúvidas que eles têm da rotina mesmo, por exemplo, de alimentação, de vômito, de tosse, de dente, então bem genérico, tá? Então foi um alinhamento com dúvidas mesmo de tutores, tá? E nós estamos hoje com uma convidada, que é uma veterinária aqui da clínica também, a Amanda, né? Pode se apresentar, Amanda. Oi pessoal, meu nome é Amanda Ornelas. Atualmente eu atuo na clínica veterinária Vets Pets, tanto na rotina clínica quanto plantonista também. Pronto, pessoal. Banho tomado, gravata nova. Olha o meu topete. A Tati, de Badiba City, disse que seus cães estão comendo grama na casa. O que é isso? Será que pode ser vermes? Vamos lá, Tatiane, a gente vai responder para você. Então, Bill, essa pergunta da Tati é muito legal. A Tati fala que os seus cães estão comendo grama, né? Por que os cães comem grama? Muitas vezes os cães comem grama porque a grama, se você olhar bem de pertinho ou até no microscópio, numa lupa, ela é toda peludinha. E quando o cão e o gato também faz um pouco isso, eles engolem a grama, ela dá uma estimulada para vomitar. Eu brinco sempre que é igual o dedo do humano, quando o humano põe o dedo na garganta para vomitar, que estimula o vômito. Eles mais ou menos fazem isso, tá? Para dar essa estimulada no vômito e auxiliar na digestão. Então, provavelmente, eles estão com alguma coisinha que não está funcionando bem na digestão, tá? Não é geralmente por ser verme, não. Outros sinais podem aparecer no cãozinho e no gatinho quando tem vermes, tá bom? E o mais comum deles é não querer comer, às vezes ter diarreia, alguns animaizinhos até soltam os vermes nas fezes, tá bom? Mas não é comum comer a grama como sinal de vermes não, ok, Tati? Uma tutora perguntou o que é lama biliar que encontraram no ultrassom da sua cachorrinha. Ela perguntou se essa tal lama biliar é perigosa. Por que aparece isso? O que é lama biliar? Lama biliar, lama, eu acho que todo mundo sabe que é aquele barro molhado, né? De dia de chuva, uma coisa, lamaçal. A bile, que é uma substânciazinha que fica na vesícula biliar dentro do fígado, ela é fluida. Em algumas circunstâncias, ela fica grossa, que é a famosa lama biliar. Então, o ultrassom viu uma bile grossa, tá? Isso é a lama da tutora. E quais são as causas? A grande maioria das vezes é uma doença hepática ou uma alimentação muito inadequada ou um animal que tem algum distúrbio no metabolismo de gorduras, tá? Então, provavelmente esse achado vai ter que ser correlacionado com algum outro achado, ou de exame laboratorial, ou da sintomatologia, ou da própria dieta que o seu veterinário vai te orientar, ok? Quando o animal tem vômito, é perigoso? O que a gente deve fazer de imediato na casa da gente? Essa tutora perguntou. O Bill me passou uma pergunta muito legal e muito comum. Muitas vezes a gente recebe mensagem ou telefonemas na clínica de fim de semana, de madrugada. Bastante. Né, Amanda? O cachorro tá vomitando. O que faz o vômito? É perigoso? Bom, gente, de imediato, o tutor tem que tentar descobrir se ele comeu alguma coisa, porque geralmente o vômito é um mecanismo de expulsar alguma coisa que não tá boa lá dentro. Pode ser alguma coisa, um corpo estranho, então um filhote ou um bagunceiro, né? Um cão principalmente, ou um gatinho arteiro que comeu linha, ou um cão que comeu meia, um pedacinho de esponja, algum produto que foi usado na casa e irritou, às vezes um veneno que algum estranho colocou, né? Isso nos mais agitados e mais jovens. Existem as causas de vômito que são causas de doença, tá, gente? Então, tá doente porque comeu o alimento estragado, tá doente porque o rim não tá funcionando direito, porque ele é idosinho, ou porque tá com alguma doença, tipo a doença do carrapato,
ou o fígado não está trabalhando bem. Então, a maioria dessas doenças mais graves que causam vômito só vão ser diagnosticadas quando o médico veterinário fizer algum exame, né, Amanda? Aí tem que trazer. E a gente tem que colher o exame, palpar o abdômen, às vezes fazer um ultrassom, tá ok? Mas o que faz de imediato é não deixar comer nada durante esses episódios de vômito, para que ele expulse o que ele comeu que não é legal, né? Se for alguma coisa tóxica. E se for uma doença, provavelmente não vai melhorar com o jejum. Aí, trazer ao veterinário imediatamente, ok? Mais uma pergunta. O que é lipoma? Perguntaram o que é lipoma. Lipoma, basicamente, é um tumor, um câncer, né, benigno, na maioria das vezes, que normalmente é um acumulinho de gordura, uma bolinha, uma massinha de gordura. Só que, como a gente diferencia se ele é maligno ou benigno? Tem que trazer ao veterinário pra gente palpar, ver se o animal não tem dor, fazer, às vezes, até um histopatológico, que é um exame mais aprofundado pra gente saber certinho, né, Ana, como que Isso. Às vezes dá pra fazer o exame de agulha fina, né, que é a biópsia de agulha. Em alguns casos a gente consegue o material, né, com essa biópsia. Então, na dúvida, nem todos são benignos, então precisa fazer a coleta do material, seja de agulha ou seja um fragmentinho, né, um pedacinho. E o lipoma também ele é mais comum em animais um pouco com sobrepeso, um pouco acima do peso. É muito mais comum no cão do que no gato, e geralmente a maioria dos cães são gordinhos, são de sobrepeso, né? É isso. Nossa, eu queria agradecer demais a Vetnil, que ajudou a gente com material para os convidados, né? Principalmente o Vetmax, que é um produto que a gente usa e confia bastante, tá? Muito obrigada, valeu, Vetnil. Obrigada, Vetnil, adorei meu copo, vou usar bastante aqui na clínica. Outra pergunta. O que é gastroenterite? Vem de onde? É perigoso? Ah, tá. Eu estou ouvindo. O Bill tá perguntando, gente, o que é gastroenterite, né? E vem de onde? Ó, o nome já tá dizendo, gastro, estômago, às vezes vômito, enterite, intestino, às vezes cocô mole, diarreia. Então, é um sinal clínico que o cão ou o gato apresentam tendo vômito e diarreia, tá? As causas pode ser alimentar, alguma coisa que comeu estragada ou forte, que não está acostumado, troca de marca de ração, verminose, alguns protozoários como a giardia, nos filhotes principalmente corpo estranho, quando come alguma coisa que está machucando, né? Que aí faz vômito e diarreia. E nos velhos pode ser sinal de doença crônica, diabetes, doença renal, doença hepática, né? Às vezes algum medicamento que está tomando. Então, se ela é de curta duração, um episódio, 2, né? Muitas vezes não é preocupante, mas quando ela se perpetua por mais de um dia, 2 dias, aí é interessante procurar um médico veterinário, né, Amanda? Porque pode ser uma doença e às vezes não dá tempo da gente intervir se demorar muito, tá bom? Então, vômito e diarreia são a gastroenterite, tá? Perguntaram o que é linfoma. O que é linfoma? Tem causa? Bill? Outro tumor, Bill? Estão perguntando sobre um outro tipo de tumor de câncer, né? O linfoma, que a gente antigamente chamava de linfossarcoma, né? O linfoma é um câncer maligno do sistema linfático. Então, o cão ou o gato que tem linfoma vai apresentar, às vezes, alguns sinais de fraqueza, febre e aumento dos linfonodos, principalmente o submandibular, o pré-escapular, os poplíteos, né? Que são os palpáveis, que quando o veterinário vai fazer o exame, ele sente com a mão, tá? Como é um câncer maligno, então você precisa procurar o veterinário. Se o animal tiver sinais que os linfonodos, né, estão grandes, a gente chama de infartados, né, parecendo limão, laranja às vezes, né? Já peguei um paciente que os linfonodos dele ficaram do tamanho de uma bola de tênis, tá? Aí precisa fazer a biópsia para fazer, né, o fechamento do diagnóstico do linfoma e iniciar o tratamento. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim que é um câncer maligno. E o lado bom é que ele responde relativamente bem a tratamento, tá? Existem vários protocolos de quimioterapia, né, Amanda? Que hoje tem várias drogas que conseguem fazer uma boa remissão, tá?
e um acompanhamento interessante desse cão, tá? Então precisa ser avaliado por um médico veterinário também. Para limpar os dentes do meu cão, como que é feito? Qual idade deve ser feita? Existe alguma recomendação do médico veterinário para isso? Bom, Bill, essa é uma ótima pergunta, né? Recentemente, assim, aqui na clínica eu tô vendo bastante tutor preocupado em relação à boca, ainda bem. Primeiramente, os animaizinhos têm que passar por uma avaliação do veterinário. Nessa avaliação a gente vai olhar a boquinha do animal, olhar a gengiva, olhar dentes, olhar a língua, olhar toda essa parte. E aí a gente vai marcar o procedimento se o animal estiver bem após essa avaliação. E se o exame de sangue, o exame bioquímico, que a gente avalia a função renal, função hepática, né? Se tiver tudo ok, aí sim a gente marca a cirurgia. O animal tem que passar por um procedimento, esse procedimento ele tem que ser anestesiado, né? Tem que passar, então tem que estar tudo bem com ele, tanto no cardiológico, né? Tudo. Porque anestesia geral, né? Então tem que estar tudo bem. Tudo funcionando bonitinho, principalmente nos velhinhos. Isso. E o procedimento em si é simples, o animal é anestesiado, a gente sempre coloca ele na fluidoterapia durante o procedimento. A gente usa o ultrassom veterinário, né, que é próprio para remoção da placa bacteriana e do tártaro. E assim, a outra pergunta é em quanto tempo, né, ele tem que ser feito, com qual idade? Vai depender muito do animal. Animais jovens, 2 anos a gente já faz, e animais idosinhos também a gente faz. Isso não é mais um empecilho para nós. Se você quiser falar. É verdade. Às vezes as pessoas falam, é velhinho, não precisa mais fazer. E é uma judiação, tá? Porque às vezes você vê aquele velhinho, principalmente o pincher, o poodle, que vai a 16, 18 anos com os dentinhos todos cheios de tártaro, então fica com um cheiro ruim. E nós sabemos que tanto o cão quanto o gato que eles se lambem, né? E aí esse cheiro da boca vai pro corpo. Então fica aquele velhinho que ninguém quer por perto, dá até dó, né? Então tipo, tá bonitinho, novinho, cheirosinho, tá junto. Tá velhinho, fedorento, com a boca podre, vai pro chão, né? Então, puxar a orelha dos tutores não é empecilho a idade, tem que limpar, mesmo porque essas bactérias da boca, né, Amanda, são as piores que tem, Sim. tá? São as mesmas bactérias do cocô, né, entre aspas. Então, essas bactérias podem ir pro sangue, causar abscesso, sepse, tá? Então, a importância, né, de estar sempre com essa boquinha limpa. E o médico veterinário que faz essa higienização, que é o tratamento periodontal ou limpeza, né? E alguns animais requerem remoção do dente, tá? Porque às vezes já está com comprometimento de raiz, exposição, né? Então às vezes tem que fazer remoção, tá? Então quanto mais frequente for essa limpeza, melhor, vai ficar mais saudável. Então a frequência que a gente tem acompanhado aqui, geralmente é cada 1 ano, cada 2 anos, isso, né? Mais ou menos. Mas o que a gente tem visto também, e que a gente observa na rotina, é que existem raças que são mais predispostas, né? As raças de dentinho curto, tipo York, Poodle, Pinscher, né? De boca pequena e dentes curtos. Então acumula muito tártaro, tá bom? E é também interessante o tutor em casa fazer o profilático, Nossa, né? Verdade, eu tinha cuidar dessa parte, disso, passando. Hoje a gente tem no mercado muitos produtos bons, né? Profiláticos Sprays. E para melhorar, né? Tem até pasta de dente, escova de dente. Melhorar o hálito. Tem a dedeira, né? Que ajuda. E isso, para não esquecer e fechar, Amanda, uma coisa que é importante é fazer desde o começo. Porque mesmo que você não use nenhum produto, mas manipular a boca do cachorro, ele vai deixar ser manipulado até o finalzinho da vida. A minha já não deixa. Exatamente, porque tem tutores que não acostumam, e aí o que acontece? Quando você põe a mão, ele fica incomodado, ele morde a pasta, ele não deixa fazer o procedimento. Então, sempre estimular, desde pequenininho a gente já fala, começa a vacinar, começa a fazer a manipulação de gengiva, que aí eles deixam fazer a higienização, né? E é isso, tem produtos excelentes no mercado, tá? Pasta, gel, spray, antisséptico, que vão ajudar a retardar a formação da placa. Exatamente. Outra pergunta. Esta tutora perguntou: meu cão tem hiperadrenocorticismo, né? Deve ser. Quais são os sinais clínicos que são sugestivos dessa doença? Tem cura? Bom, então um tutor perguntou, né, sobre uma doença. É uma doença, não é rara, né, mas é uma doença endócrina que chama hiperadrenocorticismo, ou tem um apelido informal de doença de Cushing, né? Ela pergunta assim, meu cão tem essa doença, é grave?
Tem cura, né? Olha, é uma doença relativamente grave. Por quê? Porque junto com ela, uma série de outros eventos vão acontecer no corpo do animal. Tá? Ela é muito mais comum no cão do que no gato. E para chegar no diagnóstico dá um pouco de trabalho, porque tem que fazer algumas dosagens de hormônios, né, Amanda? Então, às vezes o animal tem que vir para a clínica, passar o dia na clínica, fazer alguns testes de hora, né, para a gente fazer a dosagem, principalmente do cortisol. Esse é só um dos testes. Também precisa fazer ultrassom de abdômen para ver as glândulas que produzem o cortisol, que são as adrenais, que ficam perto dos rins, em cima, né, dos polinhos dos rins. Precisam ser examinados o tamanho, se é câncer da adrenal ou se é só uma adrenal que está produzindo demais o cortisol. Então, isso o médico veterinário vai definir com os exames. E se tem cura? A grande maioria tem tratamento, mas não cura. Tá? Então, a gente maneja, melhora a qualidade de vida, mas é um fator importante na vida desse animal, né? A grande maioria, tirando os tumores que podem ser removidos, quando é só um excesso de produção de hormônio, não tem muito o que fazer. A gente vai usando medicação para fazer esse controle, tá? Aí o seu médico veterinário vai ver qual é o seu caso certinho, se vai ter que intervir na adrenal, se vai fazer remoção de nódulos, ou se vai entrar com alguma droga que diminua a produção do cortisol, tá ok? Ô, Ana, eu acho também legal a gente falar das raças, né? Já que abrimos o gancho que tem bem... Algumas raças puras, né? De pequeno porte tem uma predileção, uma predisposição maior. Então, o Poodle, o Spitz, o Schnauzer, né? São as que a gente mais vê na nossa rotina das raças que a gente atende. Mas existem uma série de raças que também têm predisposição. Verdade, muito bom. Pessoal, nós vamos ter que encerrar porque foram muitas perguntas enviadas, foram mais de 20 perguntas, né? Então nós vamos ter que dividir. Então essa primeira parte vai ser já uma boa quantidade de perguntas, mas a gente continua na semana que vem, ok? Então até lá, tchau, tchau!